Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui para mais um minuto de reflexão com Tia Ju. Hoje o tema é metas. Pois é, muita gente me pergunta como é que eu faço para dar conta da minha vida de trabalho, dos meus estudos, da minha casa. E aí é toda uma história envolvida dentro dessa resiliência, dessa força que eu tenho para dar conta das minhas coisas, né? Eu tive uma educação muito tradicional, né? Onde você tinha que saber o que é que você queria realmente ser e fazer, sem falar nas imposições e até mesmo nas dicas, né? Deterministas dos meus pais em ser algo que eles quisessem que a gente fosse, né? Muito mais da parte do meu pai do que da minha mãe. Mas eu sempre soube o que é que eu não queria ser. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas que você precisa saber. O que é que você não quer ser. E eu sempre soube que eu não queria ser doméstica, né? Eu sempre soube que eu não gostaria de depender de ninguém, principalmente se eu casasse e depender de homem. Eu sempre soube que eu, assim, não queria ser uma pessoa passível de alguém dizer o que eu tinha que fazer por não obter determinado conhecimento. Então, essas coisas eu sabia que eu não gostaria de não ser, né? De ser. Essas coisas eu gostaria de que fosse fora da minha realidade de vida. Acho que vocês entenderam. Então, eu passei a usar os estudos como uma arma para me dar subsídios para que eu pudesse avançar diante da realidade em que eu vivia, que eu não vou colocar aqui, porque eu já trouxe em outros vídeos para vocês alguns pontos. Então, eu não gostaria, eu não queria. E aí eu passei a estudar. Diferentemente das minhas irmãs que foram para a área de saúde, eu finquei meu foco na área da educação. Eu fiz o magistério, mas antes disso eu fiz o antigo científico, que hoje é o ensino médio, né? Eu ainda tentei fazer administração, contabilidade, mas eu não gostei. Aí fiquei no magistério. Eu fazia concomitantemente o magistério científico. Então eu simplesmente cuidava e, como toda adolescente, namorava, cuidava das minhas coisas. Eu procurava fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sempre fui muita energia, né? Sempre fui muito energética. Eu sempre tive muita vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a minha necessidade era tão mais emocional do que material, porque eu queria fugir de determinados tipos de situações que eu vivenciava. Mas, enfim, eu fiz o magistério, o antigo magistério, que depois se tornou normal médio. Aí eu fiz o magistério. Depois do magistério, eu fui procurar fazer pedagogia. Acabei, isso é um dos pontos que eu gostaria que vocês ficassem atentas, entrando numa faculdade que não era reconhecida pelo MEC, tá? Porque houve um tempo em que o magistério só não dava para você lecionar, então você tinha que fazer a licenciatura em pedagogia. E eu acabei na agonia tentando começar na faculdade particular, que não tinha inscrição no MEC, e acabou que eu perdi um ano, dinheiro nisso tudo, né? E ficou por isso mesmo. Depois, com calma, eu arrumei um estágio, tá? Eu sempre gostei da área da educação. Com 14 anos, na minha época não tinha isso de ser trabalho infantil, ou que você não podia contratar. Eu trabalhei numa escolinha de bairro, ganhava R$ 50 por mês para levar as crianças do infantil ao banheiro. Depois eu fiz o magistério, peguei estágio nas escolas públicas, né? E aí eu ganhava na época R$ 214, que já incluía a passagem. E era com esse dinheiro que eu organizava as minhas metas de aprendizagem. Eu sempre fui focada, na minha época não tinha celular à vontade, né? Então era tudo por televisão ou por jornal. Então eu sempre focava em ver cursos gratuitos. E minha mãe incentivava também nisso. Então eu fiz curso de básico na área de informática pelas agências do trabalho gratuitamente. Eu fiz curso de datilografia incentivado pela minha mãe. Eu fiz curso de computação, ou seja, tudo gratuito. Tudo que era gratuito fazia.
em idiomas. Eu tentava fazer na escola pública, eu sempre fui aluna de escola pública, né? Na parte assim, né? Sempre no sentido do ensino fundamental 2 até o médio, porque até os primeiros anos do ensino fundamental 2 até a sexta série eu fiz escola particular, escola privada. Então, eu organizava assim meu tempo para fazer isso, né? E aí eu tinha meus cursinhos, me organizava nesse sentido. Quando eu comecei a fazer licenciatura em pedagogia, eu foquei em concursos, né? Gente, na minha época eu tinha que estudar sozinha, não tinha condições de pagar um cursinho. Meus pais não tinham condições, sem falar que eu teve a resistência de eu ser professora, né? Eu sou a única professora da família, né? Outras pessoas fizeram, mas não exerceram a profissão, e eu exerço a profissão. Vai fazer 18 anos que eu exerço a profissão. Então, eu comecei a fazer concurso, eu estudava de madrugada. Aí teve os percalços da vida, de eu ter filho cedo, justamente no processo de formação, de licenciatura em pedagogia. Eu tive um filho no início e um filho no fim. Meus filhos são tudo graduados comigo. Então, mas eu terminei minha graduação, e eu tenho orgulho de dizer, concursada. Mas antes disso, eu fiz seleção, trabalhei em ONGs, eu era coordenadora de ONGs, passei muito tempo sendo coordenadora de ONGs. Eu sempre trabalhei com áreas de minorias. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando, não só mostrando, mas falando para vocês como é esse outro lado. E aí eu sempre busquei alcançar e agarrar todas as oportunidades da área para mim, né? Eu estagiei em escola de enfermagem como assistente administrativo. Eu fazia tudo, minha gente, para poder dar conta de mim e dos meus filhos, que já existiam quando eu me formei em pedagogia. Ao terminar, como eu já era concursada, né? Primeiramente passei num concurso da prefeitura do Recife, depois exonerei e fui ser coordenadora de ONG, depois eu fui fazer concurso para o estado, passei em 2 concursos no estado em 2008 e em 2010. Eu era técnica no estado e depois professora, né? Primeiramente professora, depois técnica, enfim. E aí, que eu sou professora do estado até hoje. E aí, ou seja, eu sempre fui galgando coisas melhores. Eu nunca deixava um emprego para ficar sem trabalhar. Eu sempre deixava um para arrumar outro. E eu organizava isso dentro das minhas metas. Para poder ter todo esse processo, que não é fácil, você parar para estudar de madrugada com um menino novo, você passar por cobrança familiar, você ter que dar conta das suas funções no trabalho, você não ter uma pessoa do seu lado, né, um marido, uma pessoa que lhe desse todo um apoio, né? Eu sempre tive relacionamentos que me trouxeram muito desgaste emocional. Então, as minhas metas eram a força para que eu pudesse avançar na vida. Então, minha gente, vocês precisam, em primeiro momento, saber o que vocês não querem ser. Em segundo momento, destacar. Se puder, escreva o que é que você quer ser. Destaque o que você quer ser. E em terceiro momento, alinhar estratégias de como você vai fazer para conseguir chegar aonde você quer ser. Certo? Não desistir nos primeiros nãos, porque o não você já tem, né? Eu estava vendo uns vídeos esses dias de Mário Sérgio Cortella, Monja Coen, lendo alguns artigos, porque eu estou em alta produção novamente da minha tese. E aí eu vi uma frase que é do filme de Alice, né? Que o gato diz para Alice, pergunta para onde ela quer ir, ela diz que não sabe, então ele diz que qualquer caminho serve. Como essa frase nunca ficou nunca ficou sedimentada dentro de mim, mas ficou como uma forma de eu decidir para onde eu sempre quis ir. Eu sempre decidi o que eu quis fazer, né? Eu fiz 2 especializações, 4 extensões, eu tenho mestrado, estou fazendo meu doutorado, então eu sempre tive metas organizadas a cumprir. Umas aconteceram de forma rápida, outras aconteceram de forma lenta, né? Meu mestrado eu tentei várias vezes, meu doutorado eu tentei várias vezes, mas nunca saíram das minhas metas. E quando aquela meta específica, ela não acontecia naquele tempo, eu ia atrás de outras metas, porque é assim, tem a meta dos estudos e tem a meta do trabalho e organização financeira, que dá para você um certo respirar, né, que ajuda no seu processo de
de autocuidado, como eu falei em outro vídeo, até de vaidade, sim, que eu disse vaidade não é ruim, mas é em excesso, né? Lhe dá de certa base para que você possa crescer na vida. Então, assim, eu sempre ia ou atrás de trabalho, eu conheci o sertão de Pernambuco trabalhando, né, com oportunidades, e não era ganhando salário não, era ganhando bolsas, e até hoje eu trabalho ganhando bolsas. E isso me abriu os olhos para muitas aprendizagens, alimentou meu currículo, eu conseguia organizar, né, Hoje eu estruturo meu currículo em cima das minhas formações. Não adianta eu pegar atividades que não fazem parte do meu eixo de conhecimento, porque eu não vou dar conta e isso não vai trazer um alimento, né, para o meu currículo, que é dele que eu faço as seleções, é dele que eu parto das minhas avaliações. Então, assim, vocês precisam estabelecer as metas. Ah, mas as minhas metas são impossíveis. Não há nada impossível para um Deus que está aí disposto a lhe mostrar os melhores caminhos. E também não há nada impossível para uma pessoa que queira se estabelecer na vida e que tenha fôlego para aguentar os nãos e para ir atrás dos sims. Então, primeira coisa, saiba o que não quer fazer. Eu vou repetir. Segunda coisa, estabeleça metas e escreva. Depois, as estratégias para alcançar aquelas metas. Uma das coisas que também eu sugiro que vocês abandonem a história de deixar de lado as coisas, ou seja, fazer tudo pela metade. Pessoas que alimentam esse exercício de deixar as coisas pela metade são pessoas fadadas ao fracasso futuramente. Eu sugiro que vocês organizem a vida de vocês em cima de metas que sejam palpáveis, de acordo também com a força que você tem para tentar alcançar. Então, fácil não é, Juliana, realmente, você organizar sua vida financeira, sua vida acadêmica, sua vida familiar, né? É cansativo. Tem dias que eu me acordo como qualquer outra pessoa com vontade de desistir, como qualquer outra pessoa com vontade de avançar, né? Em cima de tudo. Mas eu vejo que a minha vida hoje não depende só de mim, né? A minha vida hoje não é só ao meu favor. Eu tenho uma família e também eu me tornei para algumas pessoas exemplo. E aí eu preciso manter-me firme para que as pessoas possam olhar para mim e seguir em frente também. E eu agradeço a Deus muito por isso. Muito por isso, por hoje eu ter amigas e amigos que olham para mim e se orgulham da mulher que eu me tornei, né? Então, a minha trajetória, gente, é basicamente essa: foco, organização e estratégias. E seguir em frente. Para, chora, enxuga as lágrimas, levanta, bate a poeira, segue em frente, muda o percurso, mantém-se o percurso, regressa, volta um pouco, avança. Essa é a receita. Não tem outra. Agora, desistir, nunca. Beijo e até a próxima. Tchau, gente.